Gravando. A Casa Ideia me faz o convite para a retomada de um curso já lecionado inicialmente, onde nós trabalhamos figuras femininas no século XX. Hoje nós vamos retomar esse núcleo já estudado, a maioria deles já escrevi, porque eu intenciono publicar uma síntese disso que nós vamos trabalhar. Então nós vamos pensar nesse, vamos chamar de título, vamos chamar de elemento organizador, arquê. Então qual vai ser o arquê desse conjunto? Mulheres, corpo e espírito. Porque nós vamos focar as figuras femininas, 4 figuras femininas, que trabalharam fundamentalmente a partir do significado da sua presença no mundo, no seu mundo. Vamos começar pela Rosa Luxemburgo, porque a Rosa Luxemburgo, talvez, das figuras do século XX, que tem um significado na composição do pensamento do século XX, seja aquela que mais se identificou no sentido corpo-ação. A Rosa tinha problemas sérios de saúde, era uma menina extremamente frágil, polonesa, judia, inteligente, brilhante. E era aquela menina que sabia fazer de cada limão uma bela e doce limonada. Então depois eu quero estudar a Hannah, porque a Hannah também é uma menina alemã, judia, na judia alemã, o pessoal liberal, os judeus liberais, nasceu em Hannover, depois ela morou em Königsberg, mas a vida adulta ela morou em Paris, estudou em Heidelberg, foi orientanda do Heidegger. A Hannah faz uma trajetória inusitada, mas ela é judia alemã, nos anos 20. Então, quando ela entra na sua fase onde ela poderia trabalhar, isso coincide com a ascensão do Hitler, ela tem que migrar. Depois eu quero pensar a Simone de Beauvoir, porque foi, inusitadamente, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, que essa figura icônica hoje, Simone de Beauvoir, ligada aos existencialistas franceses, junto ao Sartre, foi ela quem levantou o tema do corpo de forma radical. Claro que havia inumeráveis outros estudos sobre o corpo. Outras pessoas tinham pensado o corpo masculino, o corpo feminino, mas a Simone fez um vínculo muito interessante. Ela pensou o corpo como prática. Ela pensou o corpo como território do desejo. E fez uma obra, ela tem uma escrita absolutamente inusitada, profundamente incômoda. Até hoje, o seu livro, que de vez em quando eu penso que é um livro básico, eu converso com as minhas colegas, olha gente, não vou mais indicar para meus alunos não, porque disso que a Simone está falando, todo mundo sabe. Ela reage, não sabe, continue trabalhando. As Memórias de uma Moça Bem Comportada, aqueles textos onde a Simone fala da sua infância, da sua adolescência, das conquistas a cada ser feminino, conquistando o próprio corpo. Por isso eu selecionei a Simone para fazer parte dessas 4 mulheres. E ela vai fundamentalmente trabalhar o corpo. E depois eu escolhi a Edith Stein, uma pessoa muito pouco estudada, encantadora, uma figura que marcou o seu tempo, com a sua morte. A Edith Stein foi queimada pelos nazistas naquela Alemanha terrível que viveu o século XX. A Edith era judia, alemã, converteu-se ao catolicismo, foi para o Carmelo e foi levada com as carmelitas e queimada, não como judia, mas como carmelita. Então eu penso Rosa com a Revolução, Hannah com o trabalho, Simone com o corpo e a Edith com o espírito. Por isso nós vamos pensar mulheres, corpo e espírito. É esse o recorte que nós vamos trabalhar.